de Deus aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. A multiplicação se oferece. A multiplicação se oferece, irmãos. Meu Deus, isso é muito maravilhoso, irmãos. Meu Deus. Hoje os irmãos viram que já faltou mais uma gama de irmãos. Você pode ver, se você for aí, você vai ver que faltaram mais de 10 irmãos aí. Está aí. Você vê que como tem coisas que são ataques e a gente tem que ver essas coisas e seguir a realidade. Tá certo? Isso muitas vezes as pessoas não veem como um ataque espiritual. Como um ataque espiritual. Não, para ele é uma coisa normal. Para mim não é. Tá certo? Como a nossa irmã frisou aqui, é o esforço, na verdade, daqueles africanos, e segue muitos lugares para ouvir a palavra de Deus. Aqui tem igreja em cada esquina, certo? Cada esquina tem igreja, uma coisa muito tremenda. Agora a gente sabemos, irmãos, que esses países eles se deram muito, irmão, à idolatria, à feitiçaria, ao candomblé, tudo isso eles se deram muito. E por isso, irmãos, há uma decadência espiritual muito grande, tá certo? A gente ajuda, irmão, mãos estendidas para a África, certo? Um plano missionário estendido para a África. A gente vê a necessidade de tantas pessoas, de tantas crianças, como a ação demoníaca é terrível, certo? Todo culto lá, irmão, a maioria, quase todos os cultos, o ministro, as pessoas caem endemoniadas. É um negócio terrível, certo? As moléstias, umas doenças que fogem, irmão, a razão, irmão, humana. Doenças que os médicos nem sabem o que é aquilo, só sabem que é uma doença. As pessoas ficam atrofiadas. É um negócio muito terrível, irmãos. E está aí, não é? Mas nós damos graças a Deus que o Brasil, irmão, é um país cristão, mesmo com as suas divisões teológicas, mas é um país cristão, um país onde o evangelho pode ser pregado livremente, e mesmo assim, talvez a gente se acomode como faz, mas é uma realidade, tá certo? Mas eu creio que algo está acontecendo já no país. Deus está levantando várias pessoas, vários focos de intercessão, e Deus vai fazer um movimento muito grande dentro do nosso país, do nosso Brasil. E eu quero fazer parte, irmãos, deste grupo seleto que Deus está preparando para trazer esse avivamento para o Brasil. Diga graças a Deus. E você tem que estar nessa mesma porta, não pode ir para outra, certo? Amém, igreja? Portanto, vamos ler aqui. Eu não sei nem por onde eu começo. Eu acho que eu vou começar pelo começo mesmo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas, só dando uma refrescada aqui na memória dos irmãos, nós estamos falando agora a respeito de multiplicação, tá certo? Multiplicação. Nós sabemos que há muitas multiplicações acontecendo, irmãos, boas e ruins, tá certo? Nós temos que correr para a boa, lá no bom da coisa, tá certo? Livro. Vamos ficar aqui para João. João capítulo 10, versículo 17. A gente. Nós temos, né? Vamos lá. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também autoridade para reavê-la, porque recebi este mandamento de meu Pai. Amém? Amém. Amém, pessoal. Uma oferta como um sacrifício.
Disse aos irmãos, presta atenção, que as minhas maiores ofertas, irmãos, que foi oferecida, tá certo? Uma foi por, como é que eu posso dizer assim? Não foi por simbologia, mas foi verdadeira, porque Abraão ia sacrificar o seu filho Isaac de verdade, tá certo? Ia sacrificar de verdade. Deus não deixou ele sacrificar, porque aquilo é profético, e fala também, por incrível que pareça, da ressurreição de Cristo, tá certo? Porque Abraão desceu com Isaac vivo, foi. Abraão desceu com Isaac vivo, mas ele não subiu para sacrificar, tá certo? Porque isso também fala profeticamente, porque a Bíblia, irmão, ela é muito maravilhosa, é um negócio muito terrível demais. Amém? Por isso que Deus também não permitiu que ele sacrificasse, por quê? Porque isso fala da ressurreição de Cristo, né? Que ele foi morto, mas foi ressuscitado. E assim Isaac morreu, mas mesmo assim ele desceu na mente de Deus. Isaac morreu, porque ele sacrificou o pai sacrificou ele, mas ele desceu vivo, tá certo? Quer dizer, fala também da ressurreição de Cristo, tá certo? Que ele está vivo até hoje, ao lado de quem? De quem? Quem entendeu? Quem está entendendo? Jesus está vivo ao lado de quem? De Deus, o Pai. Isaac não desceu vivo ao lado de quem? Do Pai. É Abraão, o Pai. Entendeu? Porque isso é muito profético. Tem dificuldade para falar tudo numa noite só, de uma hora só. Mas é isso aí. Então, esses dois sacrifícios, sacrifício de Isaac, não é verdade, que Deus pediu a Abraão que fizesse, e o próprio sacrifício de Cristo, tá certo? Oferta e sacrifício, tá certo? E nós temos que entender, meu irmão, que a nossa oferta é uma oferta sacrificial, porque a gente vê, irmãos, que hoje domingo, desde pela manhã, pela madrugada, até romper de 12 horas, que é quando acaba o domingo, irmãos, há uma disputa por adoração, uma disputa por louvor. O diabo faz isso com as pessoas, para que as pessoas, irmãos, o louvam e o adorem no dia como hoje, tá certo? Que é um dia feriado, mas não trabalha, dia de descanso, tal, o dia da ressurreição de Cristo, e há, irmão, essa disputa, tá certo? E são os milhares que fazem isso nas ruas, nos bares funk, não sei o que, nas discotecas, nos bares e tal, em casa, nas coitadas, e assim por diante. Há uma disputa de sacrifício, tá certo? Muitos sacrificando aquele inimigo nesse momento. Ainda, você está entendendo? E essa disputa. E nós, como cristãos, pode vir para cá. E nós, como cristãos, sabedores disso, irmão, nós temos que prezar por isso e dar o nosso sacrifício a Deus, a nossa oferta sacrificial a Deus, de verdade. Porque é uma luta agora constante, tá certo? O inimigo quer os seus adeptos, enquanto nós somos escolhidos para adorar ao Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. E temos que fazer isso, irmão, de uma maneira melhor possível, porque senão Deus não recebe. Porque Deus, meu irmão, Deus não é qualquer um, tá certo, irmão? Deus não é qualquer um. Deus é muito, muito perfeccionista. Olha pra cá. Deus é muito perfeccionista. Deus não recebe todo tipo de coisa. Deus recebe todo tipo de oferta, tá certo, irmão? O macumbeiro, eles vai lá e coloca a oferta ali na encruzilhada. Você já viu Deus recebendo oferta de encruzilhada? Deus não recebe oferta de encruzilhada, tá certo? Amém? Amém ou amém? Mas mesmo assim eles oferecem. E o diabo recebe, porque ele quer receber em qualquer lugar, em qualquer hora, de qualquer jeito ele quer receber, tá certo? Não importa, ele recebendo já tá bom para ele. Amém? Já Deus não tem esse negócio não, meu irmão. Deus não recebe de todo jeito não. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em
Está certo? Ele está recebendo o esforço, mas a adoração ele espera de nós. Ele espera mais de nós. Porque Deus é perfeccionista. Porque Deus é o melhor. Está certo? Amém ou amém? A Bíblia diz que no plano de Deus, não, no plano original de Deus, não é uma coisa ruim. A Bíblia diz que todas as coisas que Deus fez é boa. Se todas as coisas que Deus fez é boa, porque está escrito, quer dizer que Deus não criou Satanás, Deus não criou doença, Deus não criou desavença, Deus não criou nada, peste nenhuma, mosquito, barata, rato. Deus não criou essas coisas, irmão. Surgiu por a consequência, não é verdade, irmão, do desvio do homem da conduta certa, ou seja, o pecado. Deus não criou coisa ruim, entendeu? Por isso que Deus, irmãos, as pessoas do Velho Testamento não entendiam ainda. Por quê? Porque a revelação que é progressiva, os homens não entendiam. E a lei para eles é muito alta demais. Por isso que ele fez todo esse plano e trazendo quem? Jesus. Não é verdade? A Bíblia diz que o Verbo, ele era Deus. Estava com Deus. Era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí diz o quê? E nós vimos a sua glória. A glória como do Deus unigênito que o revelou. Amém? Deus mesmo se manifestou em carne para ter relação com os seres humanos aqui na terra, para que eles viessem para cá entender mais quem é Deus, se revelar para o homem quem era Deus. Amém ou amém? Interessante, irmãos, que muitas pessoas aqui na terra entenderam isso sem muito esforço, sem ter com muita coisa, sem muito entendimento, reconheceram Jesus como sendo o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não interessa isso? Já outras pessoas, irmão, precisou aquele trabalho todinho, aquele negócio todinho, muito tão grande, precisou de estar ouvindo, né? Os apóstolos mesmo, os discípulos mesmo, precisou trabalhar muito grande. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, tá certo? Que entrou, meu irmão, lá em Betânia, na casa de Simão, o leproso, ela, irmãos, entendeu a divindade de Cristo e sabia o que estava fazendo. E a Bíblia diz, meu irmão, está nos evangelhos, está em Lucas, está em Marcos, Mateus, tá certo? Diz que ela entrou naquele ambiente, irmão, e pegou aquele frasco de mármore, aquele perfume puro e muito caro, e derramou sobre o Senhor, tá certo? Reconhecendo, irmãos, reconhecendo a sua autoridade e reconhecendo que Ele era Deus, que Ele era o Cristo, que Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e em tudo, irmãos, o que estava ao redor dele não entendia isso direito. Chegou até a dizer que desperdício é esse. Judas e com os outros apóstolos, eles ficaram indagando essas coisas e direto na presença de Jesus, e não entenderam. E uma mulher que não estava com tanta afinidade como os apóstolos estavam, tá certo? Veio e ofereceu ao Senhor, tá certo? Uma adoração, um louvor, um sacrifício que Deus louvou a ele. Aleluia. Isso é muito terrível. E ficaram, irmão, molestando a mulher. Eles, por que vocês estão molestando essa mulher? Por que vocês estão afligindo essa mulher? Ela fez para comigo uma boa obra. Ela me ungiu e antecipou a minha sepultura. E tem uma coisa, para a memória sua, aonde esse evangelho for pregado, isso vai
você para a memória sua. Olha para cá, o galardão que aquela mulher ia receber aqui na terra era que isso ia ser, irmão, eternizado aqui na terra, aonde esse evangelho fosse pregado. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Você está entendendo, irmão? Você está entendendo aqui o que é, na verdade mesmo, um sacrifício, uma oferta em sacrifício verdadeiro e que Deus recebe? Você entende isso aqui, irmão? Mas os discípulos não entenderam ainda. Não entenderam ainda. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aí disse, por quê? Por isso que o Pai me ama. Porque eu dou a vida, eu me ofereço o sacrifício. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas vamos aqui para Mateus. Mateus capítulo 2. Versículo 11. Mateus 2, 11. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui que nós vamos falar nesse momento agora. Você achou já? Amém. Mateus capítulo quanto? 2:11. Olha que coisa extraordinária aconteceu aqui. E diz assim: entrando na casa, viram o menino com a sua mãe Maria, e prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, e entregaram-lhe as suas o quê? Ofertas de ouro. Ofertas ou dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém, irmãos? Amém. Olha para cá e preste atenção, não desiste do olhar disso aqui. Porque meu irmão aqui, meu irmão, está com esse característico da oferta. Da oferta verdadeira. Isso é muito terrível. Todos nós conhecemos essa passagem. Essa passagem é rezada para a Igreja Católica de aqueles três magos que visitam Jesus. Irmãos, e eles contam aquelas histórias que visitam Jesus na manjedoura, na hora que Jesus nasceu, mas tudo é mentira, não existe isso não. Isso não existe não. Tá certo? Aqui você está vendo que o que existe aqui é que os magos, quando entraram ali, tá certo? A gente diz que é 3 por causa das datas, mas não, a Bíblia mesmo diz que é 3. E muito menos, irmãos, que eles encontraram Jesus lá naquela manjedoura. Isso não é mentira, isso é mentira, isso é uma falácia. Tá certo? Eu vejo até nas portas das igrejas, eu vejo a igreja celebrando essas coisas. É um negócio terrível. A igreja ali daquele pastor ali, do Glória ali, ele bota um presépio para no Natal, todo ano ele bota um presépio, isso ele já mudou. Bota um presépio no Natal, ali, vindo os reis magos, botando. Isso não existe, irmão. Isso não existe, isso é antibíblico até. Isso não existe. O que existe aqui, meu irmão, é que na verdade, Jesus, quando eles visitaram Jesus aqui, ele já estava grande. Ele já estava com faixa de 2 anos. Mas o que eles inventam é que Jesus era recém-nascido dentro de uma manjedoura. E quando a gente fala isso, a gente fica. Eu li a Bíblia. Isso é mentira. Tá certo? Quem visitou Jesus no seu nascimento, irmão, foram os pastores que estavam no campo, lá em Belém de Judá. Os anjos apareceram para eles e disseram: olha, nós trazemos novas de grande alegria que será para todo o povo. Hoje, agora na cidade de Belém, nasceu o Salvador. E você vai receber o sinal, qual sinal comigo vai ter fogo lá numa manjedoura. Aí os pastores da terra foram lá e visitaram Jesus. Jesus não foi visitado nascido por magos, não. Isso é mentira. Isso é uma mentira descarada. E as pessoas falam isso. E tem uma coisa, olha no espelho, não sabe isso. Você como é uma coisa dessa? Não tem a Bíblia. Porque vão na conversa dos outros, na cabeça dos outros. É igual o negócio de cura que eu estava falando. Tá certo? A pessoa para aqui na cabeça e vai. E muitas das vezes, irmão, a
tradição é mais forte que a Bíblia na cabeça das pessoas. Isso aconteceu no tempo de Jesus. O tanto que aconteceu aqui é que Jesus aqui já estava na faixa de 2 anos. Você for ler, a Bíblia diz que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, porque ele disse era mal. Quanto tempo vai? Tanto. Vai para o céu. Faixa de 2 anos. Faixa de 2 anos, matou aquelas crianças que tinham mais ou menos essa faixa de 2 anos abaixo. Jesus não era recém-nascido aqui. E aconteceu esse fato aqui, meu irmão, muito interessante. Eles chegaram, é verdade, irmão, porque eles foram lá no palácio, pensando porque Jesus era um rei, havia uma profecia que era rei. Foi para onde? Foi para o palácio, lá onde está Herodes. Tá certo? Tá certo? Herodes consulta os estudantes da Bíblia, tá certo? Ele disse assim: onde é que vai nascer o menino? Em Belém, que está nessa área aqui, ele disse o quê? E disse: onde é que está? Aí ele foi e ensinou. Aí os magos foram, na verdade, está no caminho se desviaram. Por quê? Porque na verdade mesmo Jesus estava no canto mais, quando ele disse mais não. Jesus já estava onde? Na sua terra. Lá em Nazaré. Quando ele saiu de lá, a estrela apareceu. Aí guiou os magos para a praça de Jesus. Mas isso não ninguém me diz, não sei como é que é esse negócio. Aí eles foram guiar pela estrela. A estrela parou em cima da casa de Jesus. Aí, quando eles entraram, viram quem? José, Maria e o menino lá. Foi que eles abriram os seus tesouros e deram a ele as suas dádivas, com as suas ofertas. E as suas ofertas eram ouro, incenso e mirra. Você entendeu aqui, meu irmão? Era o que, irmãos? Ouro, incenso e mirra. Vem, ó, vamos lá. Ouro, incenso e mirra. Tá certo? Nós sabemos, todos nós sabemos que o ouro é um dos metais, irmãos, mais caro e cobiçado. Tá certo? Amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Porque o ouro não só serve para adorno, não. O ouro, meu irmão, era em várias coisas. Todo aparelho celular tem ouro dentro, né? Um pouquinho, mas tem. Todo aparelho celular. Se ele não tem celular, tá certo? Todo tem. E vários outros objetos, coisas que tem o ouro. Tá certo, irmão? Amém ou amém? Amém. E o ouro, irmão, é uma das que segura a economia do mundo. Ouro. É o ouro. É um dos metais, irmão, mais comercializado, mais caro do mundo. E quanto mais ele é puro, aí é que o valor aumenta. Tá certo? E quanto mais o quilate dele também vai aumentando também. Tá certo, não? Por quê? Porque ele é um ouro mais limpo, mais refinado, e assim vai aí adiante. Tá certo? E eles reconheceram, irmão, Jesus, eles reconheceram, porque na verdade mesmo, eles adoraram Jesus. Adoraram uma criança. Olha o reconhecimento dos homens que vieram de uma terra distante e longínqua, entendeu? Para adorar e reconhecer ele como rei, como divino, Aleluia. e como salvador, o remidor dos pecados. Olha para cá, porque eles vieram trazendo as suas ofertas. Cada oferta diversa fala a respeito disso. O ouro, meu irmão, é dado para realeza. Tá certo, irmão? Olha para cá. Irmãos, qual é o símbolo aqui? O maior símbolo da presença de Deus aqui na terra. Qual é? A igreja era, essa que não é mais, né? A arca da aliança. Qual era? Sim, isso tem carregado. A arca da aliança representava, quem, irmãos? A presença de Deus aqui na terra. A arca é um castelo feito de madeira de acácia ou cipreste, a mesma madeira que construiu a arca é de Noé, é a mesma madeira. Ela é construída de madeira, uma arca, não é muito grande a arca,
mas ela era toda foliada de ouro puro. Era foliada de ouro por dentro e por fora. Tá certo? Agora, irmãos, na verdade mesmo, a tampa da arca tinha mais valor do que o ouro que era foliado todinho, porque a tampa da arca ela era de ouro maciço, que chamava de propiciatório. A tampa da arca era feita de ouro maciço, e em cima da tampa tinha 2 querubins alados. Todos os 2 querubins eram de ouro puro. Aleluia. A maior representação de Deus que houve aqui na terra era a arca da aliança. Terrível, de ouro puro. Tá certo, irmão? A tampa, e essa tampa representa Jesus, porque Jesus é a nossa propiciação. Terrível demais. Você está entendendo, irmão? E esses homens depositaram aos pés de Jesus, ainda de criança, ouro. Colocaram ouro. Porque ouro, meu irmão, é um símbolo também de como é o nome assim? Oh, meu Deus, esqueci agora. De poder, não, é assim, de posição monetária. Que depois desse momento aí, esse ouro serviu para Jesus, porque aquele ouro não é para o pai dele guardar, não. Você sabe que quando os magos saíram, o anjo apareceu depois a José e disse: José, toma Maria e o menino, porque procura matar ele. E a Bíblia diz que Jesus arrumou as suas malas e fugiu para o Egito. Deixou a sua marcenaria, deixou a sua vida ali e agora fugiu para o Egito. E precisou de quê? Daquele ouro. Porque aquele ouro era justamente para isso, para ajudar Jesus, sua esposa, a sua mãe e o seu pai. Quer dizer, precisava do ouro para que eles fugissem e se instalassem agora no Egito, uma terra distante. Tá certo? Passou ali vários tempos ali segurado para aquele ouro. Por quê? Porque José, para ele viver ali, teve que se reestruturar de novo. E aquele ouro era a providência que foi trazido de terra distante por aquele mago para abençoar o ministério de Jesus. Aleluia. Por isso que olha para cá, a oferta é muito importante. Por isso que eu disse aos irmãos: nem isso a oferta. Porque a oferta, na obra de Deus, serve como uma alavanca. É muito terrível, não é? A oferta serve como uma alavanca. Quantas vezes você dá oferta alçada, oferta, aquilo serve para uma alavanca, serve para algo no reino de Deus. E aqui serviu para quê? Para Jesus e sua família sair de Nazaré e ir morar no Egito. E ter condição lá, tá certo? E servir esse tipo. Por quê? Porque se o camarada estrangeiro chegar no canto com as mãos abanando, quem é que vai receber? Você é nada, mas outro canto, outro Deus, tudo lá, sistema diferente, tudo. Ele teve que chegar, meu irmão, com condição. E Jesus, sabendo disso, proveu de antemão através daqueles magos que vieram. Você entende o que é isso, irmão? E o ouro é referência a. Enquanto aí, não foi embora. A rei. Tá certo? Quando eles trouxeram aquele ouro, eles estavam reconhecendo que ele era rei. Por isso que eles foram lá no palácio. Rei. Tá certo? Agora, irmãos, quando eles deram também o incenso, olha para cá, porque é terrível. O incenso, irmão, é. Você
sabe o que é incenso? Todo mundo sabe o que é incenso. O incenso fala a respeito de divindade. Adoração à divindade. Quando eles trouxeram incenso e depositaram aos pés de Jesus, eles estavam reconhecendo que aquele menino é uma divindade. Ou seja, que aquele menino era Deus. Porque só se oferece incenso a Deus ou a deuses. Você está entendendo aqui? O significado da oferta, realeza, mas também a Deus. E eles trouxeram e depositaram aos pés de Jesus ouro e incenso e mirra. O incenso para de divindade. Oferta a divindade. Por isso, irmãos, que há princípios nisso aqui, que os cristãos têm que saber, têm que aprender. Tem que aprender. Olha para cá. Por que eu digo essa palavra? Que a gente não pode minimizar a oferta. Porque você está reconhecendo que ele é rei e está reconhecendo que ele é divino. Você está trazendo oferta para divindade, para Deus. Amém. Aleluia. Portanto, a gente não pode, olha para cá, a gente não podemos fazer isso, irmão, de maneira sem sal, avareza, desprezo. Não, meu irmão. Você está trazendo algo para divindade. Você está entendendo? Eu disse, irmão, tem gente que pega, irmão, mas pô, está com a nota, ele amassa a nota e bota dentro da sal. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é muito feio. Isso é terrível. Você não entende isso aí, meu falando? Amém. Você está ofertando a uma divindade, a Deus, ao próprio Deus. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você está entendendo aqui o que aconteceu aqui? E isso é uma criança. Mas ele não estava vendo uma criança. Ele estava vendo o quê? Um rei, um Deus. E a mirra. Essa mirra aqui, irmão, ela era um muito usado, sabe o quê? E embalsamento. Para que serve embalsamento? Para, na verdade, manter o corpo conservado. Você está entendendo? Manter o corpo o quê? Conservado. Isso ele estava falando a respeito do sacrifício de Cristo. Aleluia. O sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, irmão, até hoje ele é conservado em nós. Na ceia, aqui no diz o quê? Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele. Vocês estão dizendo que ele sacrificou de verdade por mim, por você e por a humanidade. Estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Eles estavam vendo o sacrifício, entendeu? Desse rei, dessa divindade. Oh glória! Diga glória a Deus! Naquele momento, estava trazendo aquela conservação, a mirra. Você está entendendo? Você está entendendo o que é oferta sacrificial, meu irmão? Você está entendendo que quando você oferta a Deus, seja oferta de dinheiro, oferta de louvor, oferta de gratidão, entendeu, meu irmão? Isso tudo é uma coisa muito séria demais, e muito fina demais, e muito maravilhosa demais, e Deus contempla o coração do homem. Não é interessante? Vamos ler aqui algo aqui. Eu queria ler com você aqui. Meu Deus, me perdi aqui, mas vou achar agora.
Eu acho que eu notei. Não, onde é que fala? Não é aqui não. Mas eu queria ler. Mas se você achar que ler, você a oferta da viúva pobre. Para eu falar uma coisa aqui, bem interessante. Se me acha aí, por favor. Achou? Pode ler. Então Jesus passou para onde estavam os cofres de oferta do templo. Sentou-se e ficou observando o povo colocar seu dinheiro. Alguns eram ricos, punham grandes quantias. Nisso veio uma viúva pobre, colocou 2 moedinhas de cobre, e o povo falou. Moeda de cobre? De quê? E o povo falou. Moeda de quê? De cobre. De cobre. Não era nem prata, era de cobre. Vai. Jesus chamou os seus discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais que todos aqueles ricos juntos, porque eles deram das sobras da sua riqueza, enquanto ela, na sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Olha para cá, irmãos, olha para cá, porque isso aqui, olha isso aqui, isso esconde, irmãos, revelações tão profundas. Irmãos, olha para cá, ensinamentos tão profundos, mas tão profundos, que na verdade mesmo, a gente lê e pensa isso aí, né? Pensa só, olha para cá, e aquela mulher chegou, na verdade, ela chegou com uma filha, né? Chegou gente lá e colocou no caso de plástico, e colocou moeda de ouro, de prata, aquele negócio todo. Chega aquela viúva pobre, e chega, irmão, e deposita 2 moedas de cobre. E essas moedas, irmão, eram muito baratas, era muito, assim, pouco valor mesmo. É como se fosse Centavos. Mas interessante ali, olha para cá. Interessante ali que havia um olho lá dentro. O que os irmãos não estão vendo ali? É interessante, olha para cá. É interessante que havia um olhar dentro. A Bíblia diz que Jesus estava de frente do gasofilácio, estava observando aquilo ali. E Jesus observando, olhando, e todos ofertaram. Aí ele se reporta agora ao serviço que está vendo. Está vendo aí? Todos eram suas ofertas. Mas aquela viúva pobre deu mais do que todos. Todos deram do que sobrava. Mas aquela viúva pobre deu tudo o que tinha. Ela deu do seu sustento. Aquelas 2 moedas. 2 moedas que não valia quase nada. Mas Jesus disse o quê? Que ela deu mais do que todos. Que coisa terrível. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Ela deu tudo. Ou deu o seu sustento. Deu uma salva de palmas para aquela viúva aí forte. Dê mais forte, da glória a Deus. Agora, vamos para a aplicação. Olha para cá. Vamos para uma aplicação aqui bem rápida, para que você possa entender. Olha a aplicação bem rápida. A mulher chega daquilo ali e Jesus entregou a ela. Aí o nosso olhar clínico, rápido, a gente está vendo, irmão, que o que importa não é a quantia. Não é a quantia. O que importa é o coração. Mas não está dizendo isso. Não está dizendo isso. Está dizendo? Não está dizendo isso. Está certo, irmão? Mas está mostrando, irmãos, como aquela mulher confiava em Deus. Porque a Bíblia diz que ela tinha o seu sustento, tudo que ela tinha
depositou. Aí Jesus vai dizer que ele depositou mais do que outros outros. Porque aqui, meu irmão, está falando de um sacrifício. Porque na verdade, irmão, o que está embutido aqui, sabe o que é? É que na verdade, isso aqui fala dos dois grandes sacrifícios que eu já falei para vocês. Que é o sacrifício de Isaac e o sacrifício de Cristo. Está falando isso aqui. O sacrifício de Isaac e o sacrifício de Cristo. Assim, por quê, pastor? Por que, pastor? Porque é duas moedas, duas pequenas moedas, tá certo? Que virou tudo. Olha para cá, irmãos. Abraão, ele era um rico, não era? Muito rico. Mas qual era a maior riqueza de Abraão? Era o seu filho. Porque ali é onde estava a sua geração. Tá certo? Porque na verdade a sua riqueza, a Bíblia diz que ele deixava um servo chamado Damasceno Eliezer. Quer dizer que valia muito, valia nada, valia quase nada. Tá entendendo? Quer dizer, olha para cá, presta atenção. Na verdade mesmo, o que valia para Abraão era o seu filho. Tá certo? Que alguém olhava e se fosse separar e fosse dizer assim: não, Abraão, a tua fortuna vale mais do que o teu filho. Você está entendendo? Está entendendo? Me diga uma coisa: de Deus, tudo de tudo. Mas a Bíblia diz que o melhor que dele tinha era Jesus. Aleluia. E sacrificou, deu, colocou no gasofilaço aquela moeda pequenininha, pequenininha sim. A Bíblia diz que Jesus não tem aparência e é desprezado pelos homens. Olha para cá, todo mundo que olhou para aquela viúva disse: isso é miserável. Desprezava ou não desprezava a oferta? Mas tinha todos os par de olhos olhando e disse: ela deu o maior, ela deu o melhor, ela deu o seu sustento, quer dizer, deu o seu tudo, deu a sua própria vida. Você está entendendo aqui que aquelas duas moedas falam de Isaac e fala de Cristo, que é o maior sacrifício que foi colocado ali, que alguém olha e não dá nada, mas na verdade foi o maior sacrifício ao seu sustento. Você se lembra como Elias foi lá para a Vila de Serepta, que foi na beira do riacho, ao Senhor disse: olha, Elias, desce para lá para Sarepta, o que eu falei a uma mulher viúva, tá certo? Uma mulher o quê? Uma mulher o quê? Viúva, que tinha de pão, que deu pão. Ele partiu para lá, logo ele não entendeu direito, a revelação dele caiu direito, ele foi. Só que quando ele chega na porta daquele entra, quem está lá? Uma viúva, pobre, a fome era grande. Ele disse: mulher, dá-me um pouco d'água. A mulher vai pegar. Quando a mulher vai pegar, ele disse: mas traz também um bolo de pão para mim. Traz. E ela disse: tão certo como vive o Senhor, que eu não tenho aqui a não ser um punhado de farinha e um pouco de azeite. E eu vou preparar para mim e para meu filho. Ou seja, dois, para mim e para meu filho. E que tradução diz que eu estou ponhando aqui dois cavaquinhos, dois pedaços de pau, para fazer um fogo e fazer um bolo. Para mim e meu filho, para a gente comer e mover. Porque é a última refeição que eu tenho. É todo sustento, é o que eu tenho. Aí ele disse: está certo. Mas primeiro faz para mim, porque assim diz o Senhor. Ele disse: um bolo pequeno para mim, pois assim diz o Senhor, que da panela não vai faltar farinha, e nem da botija vai faltar azeite, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Mas faz primeiro isso para
depois de falar ter filho para ti, aquela mulher tirou o seu sustento para sustentar o homem de Deus. E naquela oferta, meu irmão, a oferta foi multiplicada, a farinha foi multiplicada, o azeite foi multiplicado, irmão. Até que o Senhor mandou chuva. O Senhor mandou chuva, eles plantaram, depois que plantaram ainda foi colher. Porque não foi na hora não, mandou chuva e foi doutrina, não, irmão, mandou chuva. Aí o cara planta, aí cresce, aí o cara vai, seca, aí depois o cara prepara para fazer o bolo. Quer dizer que Deus sustentou aquela mulher todo aquele tempo. Amém, igreja? Por causa daquela oferta que ela ofereceu ao homem de Deus. A mulher foi pegar 12 cavalos, tá certo? Falando dos dois sacrifícios, dos dois grandes sacrifícios: o de Isaac e o de Jesus. Amém ou amém? Portanto, irmãos, preste bem atenção. Tenha atenção bem. Por isso, meu irmão, que nós, como oferta viva, porque hoje nós temos oferta viva, e a gente tem que fazer isso de uma maneira mais excelente. Porque, na verdade, irmão, muitas das vezes as pessoas oferecem, Deus não recebe. E a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque a gente está oferecendo ao Rei, a Deus e o próprio Jesus Cristo, ao seu sacrifício. Amém, igreja? Esses magos vieram oferecer esse sacrifício a Deus. Tá certo, irmão? De graças a Deus. De graças a Deus. Então nós temos que aprender a servir a Deus melhor. Por isso que a Bíblia diz: rogo com os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos a Deus como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: não se constrói com esse sistema, porque esse sistema é aborrecido. Esse sistema vai levar as pessoas para longe da verdadeiro sacrifício a Deus, a verdadeira oferta a Deus. Isso é muito terrível, irmão. Mas quando, irmão, a gente entende isso, irmão, a gente se aproxima de Deus de uma forma maravilhosa. Irmão, é nessas coisas, irmão, olha pra cá, é nessas coisas, irmão, onde a gente fica tão vivido, tão constante na casa de Deus, tão constante na vida do Senhor, porque a gente tem uma prisma, tem um prazer de oferecer o melhor a Deus. Oh, aleluia! Porque há uma briga diária, constante, gravata, para quem oferece o sacrifício melhor, se ao diabo ou a Deus, que a gente tem que escolher. A quem oferecer o verdadeiro sacrifício. Amém ou amém? Para que Deus receba, porque senão é de balde, é em vão. Tá certo? E Deus quer isso. Deus quer isso. Diga graças a Deus. Então não minimize a sua oferta. Seja ela oferta em dinheiro, seja ela oferta de louvor, oferta de sacrifício, não. Sempre faça isso com excelência. Excelência. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Portanto, os maiores homens, Davi mesmo, foi um homem muito terrível. Quando você observa, meu irmão, a biografia de Davi, você diz: irmão, por isso que a Bíblia diz: achei um homem. Não diz qual é o. Não tem quase não, achei um homem segundo o meu coração. Rapaz, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Meu amigo, isso é para acabar toda a teologia, meu irmão, mental e carnal dos homens. Um homem segundo o coração de Deus, meu irmão. Verdade. Rapaz, não é brincadeira. Sabe o que foi que Davi fez? Para encerrar, preste bem atenção. Olha o que foi que Davi fez. Qual foi a maior representação de Deus aqui na terra? Da aliança. Não, qual foi a maior representação de Deus aqui na terra? A Arca da Aliança. Vai na mão dos filisteus, passa aquele processo todo, fica lá distante, tá certo? Davi, meu irmão, cresce, aquele negócio
Tá certo? Porque ele está dividido ainda. 7 anos ele reinou em Hebron. 33 anos ele reinou em Jerusalém. Jesus Cristo viveu aqui 33 anos, porque é uma referência de Cristo, tá certo? Porque a Bíblia fala de Jesus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus: sacrifício, ressurreição, o preço, a cura, os milagres, a Bíblia fala de capa a capa isso, de Jesus, amém? A Bíblia é Jesus, porque a Bíblia é o verbo encarnado, tá certo? E Davi fez isso. Ele propõe no coração de trazer a arca da aliança para Jerusalém. O que é que acontece? Olha para cá. Olha o coração de Davi. Olha o coração de Davi. É longe, é distante. Eu vou mandar confeccionar, fazer carro de boi novo. Ele mandou fazer carro de boi novo para trazer a arca. Não foi qualquer carro, não. Ele mandou confeccionar. Mandou fazer carro de boi novo. Tá certo? Aqueles animais, colocou a arca em cima. Olha a intenção de Davi, o coração de Davi. Tá certo? Só que a arca só podia ser levada no fogo do levita. Tá certo? Mas ele não tinha uma intenção, porque era longe, distante. Aí, meu irmão, ele diz o quê? Vou poupar o levita. Tá certo? Faz aí, confecciona, carro de boi novo e para trazer a arca. E lá tem a arca trazendo. Irmão, quando ele vai trazer a arca, o que acontece? O boi dá um tombo, a arca vai cair, o Zá vai pegar a arca, Deus manda uma bola de fogo, meu irmão, faz uma ruptura dele, mata aquele homem. Entendeu? Repare só o que acontece, mata o homem. A Bíblia diz que Davi foi revoltado. Teve uma revolta mais ou menos com Deus. Por quê? Então foi aquele negócio todinho, mas depois ele viu que a arca da aliança, a presença de Deus, não podia ser levada por animais, somente pelos levitas que estavam separados para aquele ofício. A presença de Deus só podia ser levada por aqueles que estavam sendo consagrados para isso. Hoje, meu irmão, há uma banalização e as pessoas pensam que a presença de Deus está sobre muitas coisas e muitas das vezes não está. Mas o homem, segundo o coração de Deus, caiu em si, chamou os levitas, purificou os levitas e diz uma coisa, meu irmão: eles deram 7 passos, você deu um sacrifício, e a gente está falando 7 passos, sacrificava, 7 passos, sacrificava para chegar em Jerusalém. Foi sacrificar e viva. Tem condição não. Você vê, meu irmão, o Deus que muitas pessoas não conhecem. 7 passos, sacrifica. 7 passos, sacrifica. 7 passos, sacrifica. Meu Deus do céu. E diga uma coisa, não é